O que é a beleza se não o reflexo da verdade? Se você não me conhece, meu nome é Adriane Pires e eu sou autora deste livro aqui, ó, Você é Designer da Sua Vida. Já aproveita também e já adquira o seu, deixo aqui, ó, no link da legenda o acesso para sua compra, onde ele te ajudará a encontrar a felicidade dentro de você, porque esse é o meu papel aqui como mentora. Hoje eu vou trazer esse tema aqui, ó, que é a beleza. Mas vou falar aqui dos pilares que vai refletir essa beleza, o que está ocultando tanto a sua vocação quanto aquilo que você deseja ser, a felicidade que você deseja encontrar, são as mentiras, são as inseguranças, rejeição, culpa, tudo aquilo que você carrega como barreiras, como obstáculo, que você ainda não conseguiu com uma maneira correta de lidar com isso, e isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, essa beleza, esse reflexo da verdade. Eu sou mentora de desenvolvimento feminino, então vou aqui falar sobre esses pilares de forma mais detalhada para que você entenda e compreenda a importância sobre essa harmonia que a beleza traz na sua vida, através daquilo que você escolheu para fazer, aquilo que você escolheu para servir as pessoas, para ajudar alguém, ou no seu trabalho, como vocação, ou a sua família, enfim, aquilo que você foi realmente chamado para fazer, foi criada com uma forma, com um molde ali, que você tem certeza que aquilo arde o seu coração, que é para você fazer, você tem uma missão, mas você ainda se sente insegura, incapaz, você não consegue fazer aquilo que você sonha em fazer. Então vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui está estruturado por alguns pilares que são essenciais para que você encontre a maneira correta de se desenvolver, o caminho correto do processo. Então é isso que eu faço com as minhas leitoras, com as minhas alunas, né? Eu seguro ali na mão delas porque eu já percorri esse caminho. E mesmo em fases diferentes eu consigo trazer a elas o conhecimento necessário para que elas vão ali se desenvolvendo e vencendo os desafios de cada etapa. A primeira e maior decisão importante é querer, não apenas desejar, mas decidir. Decidir investir em você, decidir investir na sua autoestima, decidir investir num conhecimento que vai te trazer esses pilares de sustentação, né? Um conhecimento estruturado, não um conhecimento emotivo, que daqui a pouco passa e você já esqueceu. Não, são um conhecimento que vai te dar o percurso correto para que você chegue e alcance a sua meta e aquilo que é necessário você resolver dentro de você e na sua vida é onde você está. Então vamos lá. Primeira questão que eu vou falar aqui é sobre identidade. A importância de você saber quem é pela ótica correta. Por quê? Muitos dos meus conteúdos eu já tinha falado dos 5 tipos de identidade, em cada fase como a gente se vê. E eu vou fazer uma pequena revisão dessas 5 identidades para que você possa ter mais ou menos uma noção do quanto você está se enxergando fora de cronometragem, da cronometragem certa, né? Cada fase você vê ali, né? Se vê de uma maneira porque você precisa estar se desenvolvendo. Eu não sei qual é a sua fase hoje, mas é necessário que você entenda que todo o processo é importante e que cada fase, a gente não pode pular, queimar etapa, a gente precisa entender cada uma e não desprezar esse processo de evolução e viver cada uma como deve ser vivida, até porque nós nascemos criança, né, e vamos ali se desenvolvendo e ganhando essa independência, essa força e capacidade de caminhar ali sozinho. Mas por muitas vezes a nossa emoção fica presa na criança que a gente era, e a gente não consegue se desenvolver devido às circunstâncias da vida. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a identidade. A identidade, como eu falei assim, nós temos 5, né? Nós conseguimos nos ver de 5 maneiras diferentes. Primeiro é como um número estatística, né? Como a nação nos vê, mais um número na multidão. Então são dados que muitas pessoas têm ali, né? O governo tem, que não sabem
né, o íntimo da nossa pessoa, não sabe nosso nome, não convive com a gente, ou seja, somos mais uma pessoa ali, mais um CPF. Depois tem a visão da sociedade ali, né, da parte trabalhista, da parte onde as pessoas conhecem a gente pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente entrega. E essa etapa é um pouco mais complicada, porque muitas pessoas fazem aquilo que realmente aconteceu na vida, né, onde elas precisavam trabalhar, mas não teve uma escolha bem definida de acordo com a sua vocação. E muitas delas, principalmente nós mulheres, entramos em conflito porque estamos fora daquilo que a gente foi formado para fazer, de acordo com as nossas características, DNA, personalidade, temperamento, e tentamos nos encaixar em lugares que não é pra gente, né? E isso causa uma certa dor, porque a gente tá ali por determinada cobrança da vida, ou de circunstâncias, ou de pessoas, onde a gente não consegue lidar com isso, né? A gente cria essa questão, né, de viver uma mentira para nós mesmos, e isso vai nos adoecendo. E como é importante saber disso, entender, buscar conhecimento, porque nós não somos uma árvore para ficar a vida inteira no mesmo lugar enraizado. Claro que ter raízes é muito bom, né? Se nutrir disso é muito bom, não esquecer de onde a gente veio é muito bom. Porém, existem determinadas épocas, fases na vida que nós precisamos compreender, né, esse desenvolvimento do ser humano, o chamado, a vocação e o para quê. Para que essa beleza, sim, esteja harmônica, completa. Então vamos lá. Essa identidade, né, da vocação, ela pesa muito porque ela é o que traz pra gente o nosso sustento, né, a nossa maneira de encarar a vida da forma financeira, né. Então, se a gente realmente não tiver algo ali que nos estruture emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, uma hora vai ceder. Ou seja, nossas forças vão acabar. E a gente entra nesse conflito, que também não deixa de ser um convite para o autoconhecimento, uma oportunidade. Então, se você chegou nessa fase, vai ser muito interessante para você se desenvolver comigo, se desenvolver através do livro e se desenvolver através das ferramentas que eu trago, que nos faz mudar esse olhar que é raso, né, e incompreensível, para ir mais para um lado mais profundo, onde a gente vai conseguir, então, ter as respostas que a gente precisa para vencer cada etapa. Vamos lá. Depois dessa visão, né, pela sociedade, tem a visão do ambiente social, né, dos amigos, das pessoas que a gente conhece e convive. Então, elas vê também a gente, né, como aquilo que a gente faz, lógico, mas também com a nossa infância, com aquilo que a gente carrega da nossa história, onde nasceu, né, e da família que a gente tudo. E quando a gente quer avançar ou quer mudar, sente essa necessidade, as pessoas, inclusive mulheres que são mais emotivas, acabam tendo um vínculo maior emocional, né, com essas pessoas e não consegue se desligar. Ou seja, não consegue aceitar finais dos ciclos que devem ser feitos. Então, isso também é um trabalho a ser estudado ali individualmente, pessoalmente, para entender cada questão, né? Se é saudável, se não é, e como romper, como fazer esse desligamento de forma correta. Tem também a parte, né, à vista dos nossos pais para nós, porque é um acompanhamento de história, né, é um vínculo emocional muito forte, inclusive é um dos mais difíceis da gente conseguir colocar ali, né, gerir, porque quanto mais próximo estamos das pessoas, mais queremos governar as emoções delas e elas as nossas. E isso é impossível. Então, nós só conseguimos administrar aquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma vocação, cada pessoa tem ali o seu caminho a percorrer. Então, onde que também, né, é um motivo de nos barrar, nos travar pela incompreensão das coisas, e até porque depende do nosso estado emocional e da nossa fase, nós vamos precisar da ajuda dessas pessoas. E aí é importante separar a ajuda de apoio, porque o apoio tem um determinado tempo, né? E a ajuda, ela pode ser constante, contínua e depender totalmente
dessa decisão de querer evoluir, de querer se desenvolver, e aí então muda a etapa, mesmo sendo muito dolorida, cortando ali o cordão umbilical que todos nós vamos precisar. Geralmente na fase dos 30, a gente passa por situações que a gente encara aí essa realidade das escolhas iniciais que fizemos, das consequências que tivemos, e então aquele de frente com o espelho, né, com a hora da verdade. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz da minha vida, né, as minhas escolhas, e aí é onde a gente vai ter que fazer novas escolhas e novas decisões, e isso causa toda uma nova formação, né, que traz aspectos onde a gente começa a revisar tudo aquilo que a gente fez e por que e para quem fez, onde que a gente entende que precisa encontrar o eixo, o centro, a base, ou até reencontrar, né, que já tínhamos, mas por algumas ocasiões ou questões pessoais acabamos perdendo. Eu digo isso porque na nossa geração a gente passa por diversos desafios, a gente está passando por diversos desafios por ser uma geração diferente, uma geração mais atualizada, mais voltada à tecnologia, mais voltada à ansiedade, né, as coisas serem mais rápidas, e tudo isso contribui, claro, o acesso a muitas informações contribui mais ainda para um aceleramento desgovernado. Aquilo que era para ser natural começa a ser valorizado de forma mais mecânica, onde nós precisamos romper com as coisas superficiais, artificiais, né, do relativismo para tudo, e entender que se existe algo que tem uma forma e que tem uma finalidade, tudo aqui, inclusive nós que somos seres humanos, que somos mais importantes do que objetos, do que qualquer outra né, outro material, vamos assim dizer, somos seres, né, a nossa alma é mais importante, e aquilo que a gente tem, né, esse dom da vida recebido, a gente precisa cuidar melhor disso. E quando está desgovernado, fora de ordem, quando está revelando ali algo que traz uma tristeza, que traz uma prisão, existe uma mentira muito grande sufocando, né, essa alma. E é o nosso papel, nosso dever entender isso e organizar. E nunca é tarde para isso, por isso eu estou aqui, conte comigo. E por último, a nossa visão, e a mais importante, né, que deve ser a primeira, não a última. Mas depende da camada que a gente está passando, da fase que a gente está na vida, a gente vai enxergar como última opção, né, que é o fundo do poço. E quando a gente chega lá, quando a gente entende, é que a gente encontra ali aonde pisar, né, para pegar impulso, aonde a gente consegue olhar para cima e ver, encontrar a luz. E essa luz traz toda a claridade necessária para entender, né, a amplitude, para entender a altitude, a profundidade que nós estamos e como vamos sair da fase que a gente está. Então vamos lá. Essa última, que deve ser a primeira, é sobre como o Criador nos vê e como a gente encara isso. Porque por muitas vezes a gente nem entende, né? Deus nos criou e colocou mais um no mundo, né? Mais um CPF, né? E somos apenas mais um na multidão e temos a liberdade de escolha de fazer o que quiser, pensar o que quiser, e enfim, teremos as consequências ali, claro. Porém, né, a gente sabe que a nossa identidade ela é única, né? O nosso DNA é único, exclusivo e não é repetitivo, não é algo que é como, né, DNA de plantas ou de espécies. A gente tem uma característica única do ser humano, que é uma identidade única. Não existe outro ser humano, né, igual a nós, com a nossa impressão digital, com as nossas características de personalidade, temperamento. E então tudo isso traz uma oportunidade de ser essa revelação, da gente entender como Deus nos vê. Se Deus nos deu essa oportunidade, no meio de bilhões de pessoas, de ser única, exclusiva, algo tem aí. Então, essa descoberta é compreender, né, que Ele criou tudo, e tudo tem uma finalidade, tudo está
de acordo com a harmonia do mundo, né? A atmosfera, né? O sol, a lua, o mar, o ar, todas as coisas que estão no mundo, elas têm uma finalidade. E essa finalidade traz um resultado, traz um reflexo. No nosso caso, o ser humano, né, é o reflexo da verdade, do é o que é. Porque a beleza ela não é relativa, como muitos pregam, como muitos defendem, porque se cada ser humano inteligente sabe buscar esse conhecimento, até se for uma pessoa leiga que entender sobre função, sobre forma e função, ela vai entender o do que e para quê. Então, cabe a individual escolha de cada um de ir atrás e compreender que se o Criador nos fez para algo, né, com uma finalidade, ele é absoluto, ele não é relativo. Tudo que é relativo não vem da criação, dessa harmonia, dessa verdade. E isso eu vou falar no próximo vídeo com vocês, que fala exatamente sobre a beleza, e ali vai acabar com todas as suas dúvidas sobre isso. No momento que a gente entende que a visão mais importante que a gente deve ter é a de quem nos criou. Porque quem nos criou, criou para os nossos pais, entregou para os nossos pais educar, né, nos permitiu vir em umas circunstâncias, num tempo, onde que, com uma identidade exclusiva, nos dá ali uma vocação, um dom. E esse dom, né, é para servir outras pessoas. Essa vocação, ela tem que estar em harmonia com você, com a sua história, com aquilo que você é. Porque traz, né, metade do seu ambiente, metade da sua genética. E isso forma a sua história. E então, quando você busca priorizar isso vem salvar a sua biografia. Isso vem salvar a sua história. E quando você pensa que a vida está, né, do avesso, que deu tudo errado, ou que você não entende, não compreende, é que você entende que é o lado correto, né, que é a sua visão que estava distorcida porque você estava distante de Deus. E lembrando, acho que até já falei sobre isso aqui no canal, mas é uma historinha muito legal que eu sempre conto, que é a reflexão do pai que leva o filho no aeroporto, né? Que aí ele levando esse filho no aeroporto, ele, né, ali traz aquela analogia de Deus, né? E que ele pergunta, né, para o pai qual o tamanho de Deus, né? E ele então usa o avião como analogia. Ele fala, olha, quando você tá perto, né, lá diante do aeroporto, né, perto ali daqueles aviões gigantes, grandes, o menino ficou impressionado com o tamanho. E ele falou assim, com Deus é igual, quanto mais perto você está dele, mais você consegue ter a dimensão do quão grande ele é. Então, quando você está muito longe, ele fica menorzinho. Não porque ele é pequeno, mas porque a sua visão está distante, está distorcida, está embaçada, então você não consegue ver Deus. Então, nisso, voltando para o agora, né, você deve estar aí com muitas mentiras, com muitas distorções diante da sua visão, que você não consegue compreender o seu chamado, o seu dom, que você não consegue compreender a forma e a finalidade. Então você rejeita a sua forma todo tempo e você rejeita e consequentemente você não encontra a sua finalidade, porque existe uma rejeição de si mesmo, existe uma rejeição até dos seus erros, das suas falhas, né, dos seus defeitos, que você intitula defeitos, eles estão aí por algum motivo, pode ter certeza. Então quando você entende a sua identidade por completo, né, isso revela a beleza que há em você, porque você compreende a ordem das coisas. Então por isso, por aquilo e tal. Então o nosso propósito nos pega pelo braço e nos mostra e nos revela a importância de saber quem você é pela ótica correta, ou seja, pela ótica do Criador. Então quando você faz isso, você começa a perscrutar o caminho e buscar aquilo que ele tem para te falar, aquilo que ele tem para te revelar. E aí é um processo individual que você precisa viver e é transformador, que é a finalidade, né, de todo o percurso, livro, método que eu estou aqui falando para você. Isso nos traz o quê? Nos traz a liberdade de ser quem a gente é, quem a gente foi preparado, planejado para ser nesse tempo. Então, a nossa liberdade está totalmente vinculada com a nossa identidade. Então, se você não sabe quem é, você não sabe para onde vai.
Por isso que aí o seu caminho demora tanto, porque você começa a ir fazer qualquer autoconhecimento, qualquer autoajuda, e isso tira você da sua total beleza e finalidade, a sua alma entra em conflito e você acaba adoecendo. Isso é muito perigoso. Então, não acredite em qualquer método de desenvolvimento que vendem aí por aí no mercado, porque a sua identidade ela é importantíssima. Emoções não definem a sua finalidade, mas a verdade. E a verdade, ela, quando se revela, ela dói, porque ela é como uma espada que vem, né, matar aquilo que está de errado, eliminar toda mentira, todo comodismo, mediocridade, tudo que afasta você daquilo que você realmente é. E aceitar isso é um processo doloroso, de coragem, porém é o aperfeiçoamento ideal, porém é aquilo que vai trazer vida nova a você, né? O ressuscitar, o florescer, o florir para a nova vida. E nesse processo você não está sozinho. E isso tem tudo a ver, né, com aquilo que você foi chamada para fazer, como eu disse. Você tem uma identidade e essa identidade revela a sua vocação quando você encontra ela. Quando você encontra essa vocação, né, é como você olhasse ali, se visse com a sua liberdade, né, e a escolha do para onde ir, para onde voar. É como se você entendesse, né? Não adianta você ser um pássaro preso na gaiola, porque um pássaro ele foi feito com a finalidade de ficar na natureza, né? De viver a sua liberdade, de dar os seus voos rasantes, de encontrar outras espécies de pássaros, de procriar, de comer ali as frutas, de buscar o seu próprio alimento, né? Dessa independência. Então, quando você vê ele preso na gaiola, você sabe que ele está sob o poder de alguém. E aí eu te pergunto, sob o poder de quem você está? Qual é a prisão emocional e quem está, né, com a chave dessa prisão, dessa gaiola? Cuidado, se atente, entenda qual que é a mentira que te prende, para que você possa, então, com muito amor, com muita humildade, entrar, né, na porta correta e pedir ajuda para aquilo que faz sentido, para a salvação da sua alma, para contribuir e trazer essa harmonia que a beleza tem. Então vamos lá. Esse poder, essa verdade, tudo isso, essa beleza que se reflete, ela está linkada à sua autoestima. Você só consegue ter sua autoestima em dia, verdadeira autoestima, o que revela os seus valores internos. Ou seja, não é nada de extremo, assim, de exposição, algo que venha ser escandaloso, algo que venha trazer, assim, fazer com que você se torne uma mulher desordenada, desalinhada com a sua finalidade, né? Isso é uma falsa liberdade, muitas vezes, que as pessoas colocam, que o mundo te coloca, né? Você faz o que quiser, isso e aquilo e tal, onde que tá totalmente errado, né? Você tem sua liberdade, mas você tem que entender sobre as consequências, porque você está livre para fazer qualquer escolha, mas você não está livre das consequências dessas escolhas. Ou seja, é importantíssimo você ter ali uma ordem para compreender o caminho que você vai seguir, né? Que nem todos os caminhos levam à felicidade. A felicidade que as pessoas pregam, essa euforia, não é uma alegria verdadeira. Então, cuidado com isso. Então, a autoestima, ela é quem te capacita a entender sobre autoconfiança e acreditar naquilo que você faz. Ó, pra não mentir, estou aqui, ó, com uma cópia do meu livro. Ó, uma das páginas iniciais desse conteúdo que eu trago aqui para você, free, de graça, para você degustar um pouquinho do que tem ali dentro, num diálogo aqui que eu faço, né, no canal, que eu coloco aí para vocês ir se desenvolvendo. Então, a autoestima, né, essa beleza interior reflete o que nas nossas escolhas externas, na harmonia, naquilo que a gente veste, principalmente, com a maneira que a gente se comporta, as escolhas que a gente faz. Então, tudo isso vai refletindo, né? A nossa vida externa reflete muito o que está aqui dentro. Então, toda falta, todo excesso revela uma falta, né? E diante disso a gente começa a compreender, peraí, para qual caminho que eu estou indo? A gente deve observar essas questões. Então, a autoestima é acreditar, né, nessa beleza interna que revela
que é revelada e sustentada por uma força maior de que algo está ligado ali, algo está segurando, está tem uma raiz conectada, como a flor, né? Eu uso bastante o exemplo da flor em todo o livro, porque ela passa ali, desde a semente, ela precisa estar numa terra bem nutrida, ela precisa receber a luz do sol, ela precisa de água, ela precisa ir se desenvolvendo e chega na época certa, ela vai florir, né? E muitos frutos vêm de uma flor. Então tem épocas e esses frutos geram mais sementes. E a flor tem a sua finalidade, sua características. Tem até o poema da flor ali que entende, fala bem da essência. Então, nós não vamos, né? Nosso corpo ele tem um fim. E enquanto esse fim não chega, o que estamos, né, exalando, o que estamos refletindo, o que estamos levando para as pessoas, ainda que nós vamos ter um fim em corpo, né, no corpo. Nossa identidade, ela compõe, né, a nossa alma, nosso espírito. E se a nossa alma não tem fim, ela é eterna. E se a nossa alma é eterna, né, por que valorizamos mais o que é material, né, o que apalpamos, o que vemos, sendo que isso é só apenas um transporte, né, para o nosso processo de desenvolvimento. Também, né, no livro eu falo mais a fundo sobre isso e sobre outras questões, depois eu trago outros temas aqui relacionados. Diante disso, né, dos resultados, não vai ficar dúvida de que se você está vivendo uma verdade, vai refletir a beleza. Se você está vivendo uma mentira, vai revelar uma tristeza. Ou seja, então, você não vai mais permitir que o externo, ou as circunstâncias, ou pessoas façam escolhas por você. Você vai escolher, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um caminho de desafio, né, desafiador, mas você vai encontrar ali a felicidade. E a felicidade vai o quê? Refletir a sua beleza. Mesmo ainda que você não se sinta preparada, que você esteja assim, ó, caminhando aos poucos, que você respeite cada momento seu, cada reflexão, cada pausa que você precisa fazer para refletir, cada impulso que você precisa tomar na vida para tomar decisões, e então isso não restará dúvida. Por último, eu deixo aqui, ó, todas nós somos fonte de riqueza e de abundância. Portanto, se estivermos sem consciência disso, as nossas ações se tornam ineficazes e infrutíferas e permanecemos apenas na vaidade. E a vaidade tem tudo a ver com orgulho, e o orgulho é totalmente contra a humildade. A humildade de servir, a humildade de aprender, de ouvir e de abrir o coração para aquilo que realmente vai transformar, né? Tudo aquilo que é ruim em bom, tudo aquilo que vai mover e mexer as nossas estruturas para algo positivo, para trazer bons resultados e revelar, então, a verdadeira beleza que existe em cada uma de nós. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima. Não esquece aqui de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like para que essa mensagem chegue a mais mulheres que querem se desenvolver e também, ó, de adquirir o seu livro, que também vai ajudar outras mulheres a se desenvolverem, porque tem fundamento aqui, tem beleza, tem liberdade e autoestima. Encontre a felicidade que existe dentro de você, porque você é designer da sua vida.